mas eu procurarei economizar nas palavras. Gostava de dizer previamente o seguinte. Esta resposta, que é uma resposta que tem a ver com questões de saúde pública e questões humanitárias, é estruturada em três polos. Que é aquilo que já referimos aqui, que tem a ver com o perdão parcial de penas, perdão total de penas curtas. Um segundo, que tem a ver com o indulto, com a faculdade de graça, o indulto. E um terceiro, que tem a ver com as saídas administrativas. Eu gostava de dizer sobre o perdão que Portugal já aplicou perdões em circunstâncias que de tragédia não tinham nada. Nós temos um perdão aplicado em 1986, na altura era Primeiro-Ministro do Cavaco Silva. Temos outro perdão aplicado em 94, também com o mesmo Primeiro-Ministro, e temos um perdão aplicado em 99 com o António Guterres. Basicamente, estes perdões tiveram a ver com obviamente, a explicação social que foi encontrada, com atos de graça no âmbito de visitas religiosas. Não é disso que estamos a falar agora. Nós estamos aqui a falar de atos de graça num contexto em que pode haver muitas mortes. E, portanto, não vale a pena demonizarmos o perdão, enquanto medida idónea a resolver problemas desta natureza. E depois queria também dizer-lhes que, se é verdade que o perdão não é facultativo, obviamente a saída administrativa especial é facultativa. Ninguém será obrigado a ir para casa. Há várias questões que foram aqui colocadas, e entre elas eu gostaria de começar por dizer que nós não fazemos isto, como disse em outro lugar já, por mimetismo. Mas a verdade é que há um número relativamente grande de países hoje que já adotaram medidas desta natureza, que já libertaram presos, que continuam a libertar presos, a libertar a sério, a libertar por cá fora, paralelamente com situações em que se limitam a colocar pessoas em situação de confinamento, digamos, em prisão domiciliária. E eu gostava de dizer que isto foi o que a França libertou, que a Alemanha, num dos seus länders, o mais afetado, também libertou, que a Itália obviamente libertou, não tinha outra alternativa, que a Espanha fez uma coisa mista, foi libertação e colocação de pessoas com pulseira eletrónica em casa, que o Canadá que libertou, que o Reino Unido está agora justamente a trabalhar no sentido da libertação e que, portanto, não se trata de uma medida que esteja a ser isoladamente tomada por Portugal. E estas medidas, basicamente, procuram libertar um espaço prisional que não está sobrelotado. Vamos lá ver, nós estamos aqui a confundir dois conceitos. A sobrelotação e a população prisional. Nós não temos sobrelotação. Aquilo que temos é uma população prisional organizada de tal modo, e uma estrutura de estabelecimentos envelhecida, que faz com que a lotação do estabelecimento, mesmo sendo a lotação adequada, é uma lotação que pressupõe camaratas. Aquele regime de alas compridas, em que as pessoas estão em camaratas. A lotação do estabelecimento está certa. Nós previmos para aquele estabelecimento aquela lotação. Só que o modo como o estabelecimento está organizado e como as pessoas e como os presos estão acomodados, por um lado, obriga a concentração de pessoas em espaços pequenos, nomeadamente nas camaratas, por outro lado, dificulta de facto as tais condições de afastamento social que são aqui exigíveis. Nós podemos, obviamente, ao nível das camaradas, o que é que temos que fazer? Temos que reduzir o número de pessoas em cada camarada. Onde temos 6, provavelmente temos que ter 2 ou temos que ter 3. Pronto. Mas isso não significa, ou seja, não confundamos o problema da sobrelotação. Nós não temos globalmente sobrelotação, temos alguns estabelecimentos que têm piores condições nesse aspecto e podemos, obviamente, citar Passos de Ferreira, que é um deles, Setúbal, que é outro deles, Linhó, que é outro. Há um conjunto de estabelecimentos que têm efetivamente sobrelotação. E porquê que têm sobrelotação estes estabelecimentos? Porque nós procuramos afetar os reclusos à área mais próxima da respectiva residência.
Ou seja, Setúbal tem gente da Zona Sul, essencialmente. Pronto. Por exemplo, nós tínhamos o EP de Lisboa, onde havia problemas de sublotação que neste momento já não existem, mas Lisboa, por exemplo, não tinha praticamente presos de Lisboa. Se virem o relatório que nós fizemos oportunamente sobre isto, perceberão essa questão. Nós temos alguns estabelecimentos que têm lotação a mais, mas têm lotação a mais por razões de reinserção e razões humanitárias. Porquê? Porque há pessoas que têm a ver, porque os reclusos são reclusos cujas famílias cujos ambientes sociais pertencem àquela área. Ou então, em alguns outros casos, porque a organização prisional também é feita em função de outros critérios, nomeadamente critérios de idade, pronto, e porque temos, neste caso não está sobrelotado, mas, por exemplo, o Leiria Jovens é basicamente um estabelecimento onde estão jovens. Respondendo concretamente às questões que me foram colocadas. Há uma preocupação que eu partilho, que é a preocupação da retaguarda. Se é verdade que relativamente às saídas administrativas, que a saída é voluntária e, portanto, só sairá quem quiser, quem tiver condições para. Relativamente ao perdão, as coisas não são assim. E, portanto, no que diz respeito ao perdão, a nossa grande preocupação é a articulação com a Segurança Social e a articulação com o IRS. Neste momento, a Direção-Geral, a indicação que me dá é que os serviços de reinserção social estarão inteiramente mobilizados para fazer o acompanhamento destas pessoas, com os condicionamentos que nós temos, e, obviamente, a Segurança Social terá um canal específico para estas pessoas, porque estas pessoas que vão sair do estado de reclusão são, obviamente, cidadãos como quaisquer outros e, portanto, oferem os mesmos direitos que têm os cidadãos que não estão privados de liberdade. Terão, obviamente, as respostas sociais adequadas à sua condição. Mas isso não é uma coisa que caia do céu. Isto é um trabalho que está a ser feito com a Segurança Social e terá que ser feito também com as autarquias. Porque muitas destas pessoas vão para pequenas localidades e, portanto, é preciso também trabalhar com as autarquias no sentido de alertar, no sentido de que, e obviamente os prisionais farão isso, há um grupo de pessoas, há 2 pessoas, ou há 3 pessoas que são daquela autarquia, que vão para lá e que vão precisar de uma resposta imediata do ponto de vista social, se a não tiverem, ou se não conseguirem. Ora bem, a Segurança Social, por isso a reinserção social tem disponíveis equipas para acompanhamento, tem planos de acompanhamento e, obviamente, o TEP também, os tribunais de execução também farão disto um acompanhamento mínimo e terão a resposta necessária para as situações de quebra. Foi-me perguntado também, e esta questão é uma questão importante, e tem toda a lógica, a primeira resposta tem que ser uma resposta do interior do sistema. Portanto, nós temos a percepção de que, neste momento, em princípio, a população prisional está protegida e que o risco vem de fora de quem, por função, tem a obrigação de cuidar deles, de cuidar da segurança, de cuidar da saúde, de cuidar até da dimensão administrativa da organização dos estabelecimentos prisionais. E, portanto, nós temos diariamente uma população flutuante de cerca de 3.000 pessoas que entram e saem nos estabelecimentos prisionais e o risco, efetivamente, vem daí. Nós, neste momento, os números que temos apontam, de facto, no sentido de que no interior dos estabelecimentos temos um caso, como sabem, e os demais casos são casos do exterior. Ora bem, é verdade que há um conjunto de medidas que foram já adotadas no sentido de garantir, do ponto de vista interno, o mais possível, dentro das limitações que temos, não só a separação entre os reclusos mais frágeis e os reclusos sem debilidades, pronto, e, por outro lado, que foram tomadas também um conjunto de medidas que visam justamente dar uma primeira resposta, porque nós não sabemos se há um surto amanhã ou depois da manhã. Pronto. E, portanto, aquilo que fizemos já foi, eu penso que o Diretor-Geral já esteve aqui a dar indicações nesse sentido, o plano de contingência de que aqui se falou, dos prisionais, foi elaborado em 17 de fevereiro. Porquê que o plano não é público? Não é público o dos prisionais, não é público da Polícia Judiciária,
por razões que eu penso que são óbvias. Há aqui razões de segurança que aconselham a que nós não tornemos públicos estes planos. E por essa razão é que estes planos não são públicos. Não é porque eles não existam, porque se virem nas nossas páginas, nós temos a indicação de todos os planos, dizemos que há um plano para os prisionais, que há um plano para a judiciária, mas não revelamos os pormenores desse plano. Nesse plano de contingência estão previstas, obviamente, várias situações e esses planos são evolutivos. Em primeiro lugar, aquilo que se assentou foi que se iriam criar estabelecimentos para as primeiras entradas. Ou seja, que os novos reclusos não iriam para qualquer estabelecimento. Portanto, identificou-se um conjunto de estabelecimentos para onde iriam os novos reclusos e, nesses estabelecimentos, criou-se espaços específicos para eles poderem ficar em quarentena. Assegurou-se, em princípio, que por essa via não haveria entradas. Depois, paralelamente, como já disse, fez-se a separação, até mesmo em termos de recreios, entre os reclusos de maior risco e os outros. Eu quero recordar aqui, dar aqui uma nota. Nós temos hoje, no sistema prisional, o sistema prisional português é o quarto mais envelhecido da Europa. Nós somos, hoje, o país que tem, em termos de cumprimento de penas, maior tempo de cumprimento de penas. Nós temos no sistema prisional um idoso com 93 anos. Nós temos 24 pessoas com mais de 80 anos no sistema prisional. O sistema prisional, de facto, é muito, mas muito envelhecido. E, portanto, nós procuramos proteger essas pessoas. É reflexo do envelhecimento da população portuguesa? É sim. Nós procuramos, efetivamente, encontrar condições internas para que as pessoas terem um mínimo de proteção. Mas se nós quisermos, por exemplo, falar em pessoas com as fragilidades de que se fala, com as comorbilidades, nós estamos a falar já numa dimensão na ordem dos mais de 1.600. Mais de 1.700. Mais de 1.600 pessoas com problemas de fragilidades ao nível da saúde. E, portanto, o que se fez foi criar enfermarias de retaguarda. Por um lado, petrechou-se o Hospital de São João de Deus em Caxias e, por outro lado, organizou-se o hospital lá em cima, em Custóias. Uma primeira dimensão. Numa segunda, o que se criou-se espaço em 2 EPs, libertou-se espaço em 2 EPs para permitir fazer mais 2 enfermarias. Basicamente foi o Linhó e Passos de Ferreira. Simultaneamente, criaram-se, com apoios, obviamente, externos, nomeadamente da Cruz Vermelha Portuguesa, arranjaram-se tendas que foram colocadas lá em cima, em Passos de Ferreira, aqui no Linhó, também uma no Hospital Prisão em Caxias e em Coimbra. Penso que ontem foi colocada outra em Ponta Delgada. Creio que ontem foi a Ponta Delgada. E, portanto, criou-se aqui um conjunto de equipamentos de saúde que podem dar uma primeira resposta. Mas quando nós falamos desses equipamentos, da capacidade de alojamento desses equipamentos, não estamos a falar de mais de 150 lugares. O que nós temos no sistema, neste momento, são aproximadamente 150 lugares no seu total. E quando digo 150, é por excesso e não por defeito. Estes 150 lugares não nos dão a resposta que nós precisamos. Mais do que isto. Isto, associado ao problema que temos da organização das cadeias, já não é um problema de população prisional, é um problema de organização. Se quem conhece uma cadeia, quem conhece as cadeias portuguesas, quem conhece a longevidade das cadeias portuguesas e o modelo, que era o modelo tradicional das cadeias que se fazia na altura em que as cadeias começaram a ser construídas, percebe que este regime de corredor em camarata é completamente fatal por uma coisa destas. E, portanto, não são só os idosos, os com mais de 65 anos, os imunodeprimidos, os hipertensos e todos os outros. E essas categorias de pessoas. São todos os outros. São todos os que estiverem naquela correnteza, que de facto têm um risco maior. E é por isso que é preciso libertar espaço para podermos, num contexto desses, conseguir um maior afastamento e termos espaços para tratamento, para colocação das pessoas que estejam sintomáticas, mas que não precisem, por exemplo, de internamento. Porque isso acontece muito. Há pessoas que estão sintomáticas e não precisam de internamento. Agora, não podem é estar juntas com as outras.
E, portanto, essa gestão interna dos estabelecimentos é aquilo que nós precisamos de fazer. Relativamente à questão obviamente, há outras medidas, restringiu-se, cortou-se as visitas, houve primeiro um esquema de restrição gradual, até que as visitas foram completamente cortadas, depois houve numa primeira fase também se restringiu a entrada de alimentos e de roupas, neste momento, por indicações da Direção-Geral de Saúde, já estamos a fazer, já se repôs isso, obviamente com medidas de segurança, mas isso já foi isso reposto. A roupa fica cá fora, isso não é muito relevante. Por causa da proibição de contactos, os reclusos podem neste momento fazer 3 chamadas, 5 minutos cada por dia. Foram intensificadas as operações de limpeza e higienização, isto faz parte dos planos de contingência. Foram suspensas as transferências de reclusos entre estabelecimentos, deixou de haver atividades externas, estão todas suspensas, não há atividades escolares, não há atividades formativas, não há ocupação de tempos livres e as saídas de curta duração também estão suspensas. Relativamente aos protocolos a seguir, num caso de contaminação, obviamente, aquilo que tem estado a ser feito é o chamado rastreio epidemiológico. Pronto, a identificação de todas as pessoas que possam ter estado em contacto com aquela pessoa que está contaminada e, obviamente, a sua separação, a sua colocação em quarentena, a sua avaliação, para se perceber se sim ou não se aquela pessoa está contaminada e se pode regressar ao trabalho. Procurando agora fazer respostas mais. Foi-me colocada a questão das reclusas com filhos menores. As reclusas com filhos menores, do nosso ponto de vista, ficam abrangidas ou pelo perdão. Repare, as reclusas não estão excluídas de nenhuma dessas medidas. Estão abrangidas, por um lado, pelo perdão e estão abrangidas, por outro lado, pela possibilidade de saída administrativa. E também podem estar abrangidas pelo indulto. Mas se o Parlamento entender que é necessário criar uma medida específica para reclusas gestantes ou para reclusas com filhos menores, pela nossa parte, não vemos nenhum inconveniente. Nós não as incluímos porque entendemos que elas estariam abrangidas por... Há outra nota que eu quero dar, que é esta. Embora neste momento não haja atividades, eu quero fazer notar que as nossas casas das mães, quer a Casa das Mães de Tires, quer a Casa das Mães lá de cima de Santa Cruz do Bispo, são consideradas das melhores da Europa. Era isso, eu gostava de chamar a atenção e, aliás, sugiro aos seus deputados que se pudessem, que algum dia lá fossem. Perguntaram-me se, quanto à sua votação, penso ter respondido, o que vamos fazer quanto aos reclusos que não querem sair. Bem, os que não querem sair ficam, nós não os podemos obrigar. Não é? Os reclusos não querem sair. Nós estamos a tomar esta medida para a proteção dos reclusos. Não é? Se alguém se recusar a ser protegido, nós não podemos fechá-lo cá para fora à força. Ficam no interior. Esta pergunta foi colocada pela senhora deputada. Os guardas prisionais. As pessoas que trabalham nos estabelecimentos. Essa é uma questão relevantíssima. São eles, obviamente, como eu disse, que estão na primeira linha da representação do Estado no exercício das várias funções que o Estado tem que desempenhar nas prisões. Os guardas prisionais têm, efetivamente, neste momento, à sua disposição os equipamentos que entendemos que são adequados. Ou seja, têm todos as máscaras, têm todos as luvas e temos equipamentos de proteção individual para aquelas situações, para os EPIs mais completos, para os que trabalham, para os médicos e para o pessoal de saúde que têm que contactar com reclusos suspeitos de contaminação. Além de que temos as viseiras, há um conjunto de viseiras para os guardas que entram diretamente, possam entrar diretamente em contacto com reclusos em alguma situação de maior risco. Soluções antissépticas existem, temos-nos disponibilizado. Eu não tenho notícia de que elas faltem, mas se assim for, eu colocarei a questão ao Sr. Diretor-Geral da Organização de Serviços Prisionais para que isso seja resolvido. Diz-me que há as preocupações, está divulgado o plano de contingências tribunais, as crianças já estão.
Programas de reinserção social para os reclusos abrangidos. Eu penso que já dei resposta a essa pergunta. Aquilo que a Direção-Geral de Reinserção, neste momento, de Serviços Prisionais e Reinserção está a fazer é justamente um esforço muito grande no sentido de fazer o acompanhamento, como aliás o Sr. Diretor-Geral penso que garantiu aos seus deputados, de fazer o acompanhamento de todos os reclusos que saiam nestas condições. Obviamente, e não podemos deixar de dizer aqui, que temos limitações que são impostas pela própria situação geral que o país está a viver. Portanto, em que há muita gente que está em quarentena, que há pessoas que não estão a trabalhar e, portanto, dentro desses limites, tudo faremos para. A não renovação da licença de 45 dias. Sim, no caso em que a licença de 45 dias não seja renovada, as pessoas que regressam ao estabelecimento têm que entrar necessariamente em quarentena. Não vemos outra saída. Reclusos com penas superiores a 2 anos e que atinjam os 5/6. Aos 5/6 têm que sair. Portanto, aos 5/6 não vejo como, têm que entrar em liberdade. Era estarem a menos de 2 anos de chegar aos 5/6. Sim. Estarem a menos de 2 anos, pois. Provavelmente é injusto, mas não vão ser abrangidos. Na proposta não são abrangidos. Acho que estenderia excessivamente o âmbito da proposta. Indulto, se o indulto se aplica... As questões do indulto. Ora bem, o indulto aplica-se, a nossa proposta era no sentido de o indulto se aplicar a pessoas com mais de 65 anos. O indulto é uma medida de graça, como sabem, da competência do Sr. Presidente da República e as propostas de alteração que nós aqui fazemos têm exclusivamente por objetivo aligerar os processos de indulto. E, basicamente, será aplicado, em princípio, a pessoas que estejam em situação de doenças terminais. Penso que os indultos, estas medidas de graça que o Sr. Presidente da República poderá aqui adotar, serão relativamente residuais, portanto, em relação ao resto que se está aqui a propor, numa lógica de não banalização, digamos, dos indultos. Penso até que não será para os 65, será para os 70, pessoas a partir dos 70 anos, e, obviamente, vai tudo depender. Gostava de dizer que, para os indultos, se pressupõe que se verifiquem também aqueles requisitos de não se ter praticado os crimes que podemos designar impropriamente de imperdoáveis. Esse requisito aplica-se também aos indultos e aplica-se só a pessoas com idade superior a 60 anos que tenham problemas de saúde. Eu posso garantir, efetivamente, que haverá reforço dos TEPs. Isso é uma garantia que nos é dada pelo Conselho Superior da Magistratura e, quanto à garantia de que haverá reforço de efetivos, essa garantia é dada por mim própria, pelo Sr. Secretário de Estado, que tem a tutela da área dos oficiais de justiça. Quanto à questão dos 2 anos contarem uma única vez, estamos de acordo e também estamos de acordo com o pressuposto de que isto só deve abranger reclusos cujas sentenças tenham já transitado em julgado. Este processo é suposto ser rápido, é um processo que é suposto ser concretizado o mais rapidamente possível. Quer dizer, nós não podemos alargar isto no tempo. A lógica é essa. De facto, a solução normal, já respondi ao Sr. Deputado Telmo Correia, seria no meio prisional. Nós, como lhe disse, criamos espaços prisionais, temos os planos de contingência, temos as enfermarias em Caxias, em Custóias, no Linhó, Passos de Ferreira, Coimbra, não é propriamente uma enfermaria, nem os Açores, portanto são tendas de campanha. É verdade também que o risco é maior no que diz respeito ao remanescente, portanto às pessoas que têm o remanescente. Agora, relativamente a esse grupo de remanescente, eu queria chamar a atenção para uma coisa, que é, se nós estamos a falar de um remanescente de 2 anos, em princípio, estas pessoas seguramente cometeram crimes que já os levariam a estar neste momento em condições de ter a suspensão da pena muito próximo. Vamos admitir hipóteses. 4 anos. Alguém que tem 4 anos. 4 anos tem metade da pena. Alguém que tem 5 ou 6 anos. Com 5 ou 6 anos, seguramente tem muito mais do que metade da pena. Pode não ter os 2/3, por hipótese, mas tem seguramente muito mais do que metade da pena. Ou seja, nós, no fundo... Qual é a lógica? A lógica é que, do ponto de vista político-criminal,
alguém que já fez uma grande parte do seu percurso criminal, do seu percurso em reclusão, num certo sentido, já realizou também uma boa parte do fim das penas. Pronto. E agora aquilo que nos compete é ter maior atenção, do ponto de vista da reinserção, a estas pessoas que estão nessa condição. Eu percebo quando diz, não, mas era preciso que haja que os tribunais que intervenham aqui para... Qual é o nosso problema? O problema é que tudo isto é para ontem. E a intervenção judicial, num contexto destes, a única coisa que faria era retardar o processo. E não estou convencida de que, uma vez que nós subtraímos daqui, não é? Aqueles crimes que são os crimes hediondos, as coisas mais perigosas, pronto, não vejo que essa intervenção, que fosse uma intervenção que efetivamente tivesse o condão de... Perdão? A intervenção pode ser feita por sim, isso pode. Depois, a ideia de crimes contra as forças de segurança e em particular contra os guardas prisioneiros, acho que sim, não vejo razão para não ser. Percebo que quem praticou um crime ofendendo um guarda prisional no interior da cadeia, que não faça sentido se o crime é esse que venha cá para fora. Quanto à questão da sobrelotação, penso já ter respondido. Quanto à questão dos números. Nos números que nós temos, relativamente aos números que nos foram apreciados pela Direção-Geral, nós teremos entre 1.700 e 2.000. É esse o número de pessoas que estão aqui em causa. Na outra proposta, na outra alternativa, estariam 1.600 e qualquer coisa, 1.600 pessoas. Pronto, aqui estão entre 1.600 e 2.000 pessoas. Quanto à questão do domicílio estável, se as pessoas terem ou não terem domicílio estável, algumas destas pessoas podem não ter domicílio estável, não tenho essa dúvida, pronto. Não têm agora como não teriam antes. Pronto. Por isso é que eu disse inicialmente que o que estamos a fazer é trabalhar com a Segurança Social, por um lado, e depois com as autarquias, no sentido de haver respostas sociais para estas pessoas que não tenham condição para ter um espaço de recuo. Eu penso já ter respondido à Sra. Deputada Inês Sousa Real no que diz respeito à questão do indulto. O indulto aplica-se sim às questões, aplica-se às restrições, aquelas restrições, os crimes imperdoáveis aplicam-se sim aos indultos. Quantos reclusos é que estarão em cada uma das categorias previstas? Eu posso dizer-lhes, creio que são 500 relativos às penas até 2 anos, mas eu já lhe dou os números exatos. Só um bocadinho. Muito obrigada. Então, são 500 relativos até aos 2 anos. Relativos à saída administrativa especial, admite-se que, porque aí é preciso perceber quem são os que já tiveram uma saída jurisdicional, que sejam 1.200, e depois, os 2 anos e os de final de pena serão 1.000, e mais os reclusos abrangidos pela licença administrativa especial serão outros 1.000. Isto é basicamente as indicações que temos em termos numéricos. Quanto aos reclusos com mais de 65 anos e aos indultos, vai depender muito daquilo que for a posição do Sr. Presidente da República. Depois, planos de reintegração profissional, casas das mães, violência doméstica. Bem, eu tenho a noção daquilo que nós temos ouvido da comunicação, que, de facto, este ambiente que é favorável ao eclodir de mais conflitos intrafamiliares. Pronto. Eu diria que isto não terá propriamente a ver com a medida que nós vamos tomar, tem a ver com este ambiente de confinamento familiar, confinamento das pessoas, que levará a isso. Pergunta-me, há alguma medida que o Governo esteja a prever nessa matéria? Bem, eu não tenho, de facto, não posso dizer que haja uma medida específica que o Governo esteja a prever nesta matéria. Não é muito fácil a introdução no ambiente familiar para desanuviar os conflitos, assim se pode dizer, ou criar, agora, obviamente que
Provavelmente, em algumas situações, a ida das crianças para as escolas relativamente a certas profissões pode, efetivamente, desanuviar, ajudar a criar um clima de maior normalidade. O facto de algumas pessoas estarem a trabalhar pode criar um clima de maior normalidade, mas não vejo como intervir a esse nível íntimo e familiar, no sentido de impedir que haja eclosão de conflitos. Materiais de proteção. Os materiais de proteção, de facto, não abundam, como sabem, não abundam no mercado. Agora, o que posso dizer é que nós temos tido a preocupação em articulação com a proteção civil, nomeadamente com uma estrutura que funciona no MAI, com a proteção civil com a saúde e com a defesa, de ter o material, até agora temos tido o material necessário. Pronto. Não temos material para o tempo todo, o material vai chegando à medida que nós vamos precisando, mas o material não nos tem faltado, é o que posso dizer. Foi-me colocada também uma questão relativa às vacinas, à vacinação dos guardas prisionais, que é outra questão de proteção dos guardas prisionais. Eu entendo que, de facto, se deve... Não é vacinas, testes de despistagem. Desculpem. É isso mesmo. Pois é, a vacina era bom que tivesse descoberta. Sim, duas questões. Pronto. Não, relativamente Sr. Ministro, desculpe interromper, já agora, pelas minhas anotações, havia só 3 questões. Uma era esta, que a Sra. Ministra não se referiu. Uma é esta dos testes de despistagem. Outra tem que ver, que foi colocada pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, sobre a situação dos condenados, mas ainda não presos. Sim. E a outra anotação que eu aqui tenho, que também, salvo melhor opinião, ainda não ouvi a Sra. Ministra discorrer, foi colocada pelo Bloco de Esquerda sobre a questão de estar ou não prevista alguma medida relativamente aos centros educativos de jovens. Tem toda a razão. São estas 3 questões. Muito bem, então eu começo pela última. Centros educativos. Não está prevista nenhuma medida. Como sabem, nós tivemos até que fechar alguns centros educativos porque não tínhamos população suficiente. E, portanto, nós, neste momento, no que diz respeito aos centros educativos, temos efetivamente capacidade para criar as condições de distanciação de distanciamento que se justificam, de afastamento social que se justificam. Pronto. Relativamente aos condenados não presos, não vamos aplicar. Como disse há bocadinho, como respondi a outra questão, isto é para ser agora, não vamos ficar durante este período todo a resolver situações que possam vir a ocorrer no futuro. E quanto à questão dos testes, o nosso entendimento é que, efetivamente, devem ser testados os guardas, não os que saem, não, os reclusos que estão a sair, não é essa a ideia. A ideia, de facto, é testar os guardas prisionais, ainda que isso essa não é a opinião da Direção-Geral de Saúde. Nós só não operacionalizamos ainda essa questão por uma razão muito simples, porque se pensamos fazer isso com a Polícia Judiciária, que tem um laboratório do LPC preparado para começar a fazer os testes. Acontece que há uma questão de natureza técnica entre a Polícia Judiciária e o INSA que não foi ainda resolvida, portanto nós esperamos que essa questão seja resolvida e que seja possível então fazermos os testes aos guardas prisionais, embora a Direção-Geral de Saúde insista que não faz sentido fazer-se testes em termos generalizados, porque hoje podem eventualmente não ter coisa, e no dia seguinte ter, e portanto podemos ter falsos negativos, mas acho que provavelmente é preferível termos uma garantia desse tipo, porque eles vão continuar a entrar nos estabelecimentos prisionais do que estarmos a correr riscos desnecessários. Teste social económica, ida para casa. Pronto, a senhora deputada Jocino Catar Moreira colocou uma questão que eu penso que já resolvi, que é a questão da emergência social e económica. Nós, como disse, articularemos as duas vias, por um lado a segurança social e por outro lado as próprias autarquias, no sentido de assegurar aquelas pessoas que não têm recuo em termos familiares e sociais, que lhes sejam asseguradas as mesmas condições que são asseguradas aos cidadãos que estão em liberdade.